Nem só de conservadorismo e teologia do domínio vive o Brasil. Já aconteceu no Brasil um movimento belíssimo, arejado, crítico, analítico, muito importante, que muitas vezes não é conhecido pela maioria das pessoas. Infelizmente, mas não é à toa que não é conhecido da maioria das pessoas. Houve, desde quando esse movimento aconteceu, um projeto de apagamento histórico institucional da gloriosa Conferência do Nordeste de 1962. Eu vou contar para você, de modo sintético, o que foi a Conferência do Nordeste de 1962. Sim, porque no Brasil já aconteceram movimentos muito importantes, muito representativos, de uma teologia mais progressista, de uma teologia mais dialogal, com uma mente mais aberta, de se compreender o contexto brasileiro e procurar produzir algo que estivesse em conexão com esse contexto, mas que nem sempre isso encontrou vida fácil, né? A década era de 1960, do século XX, um período crucial no mundo ocidental, especificamente para o Brasil, um período muito tenso, um período de grande efervescência política e social. A década de 60 era o auge da Guerra Fria, aquele momento em que o mundo praticamente se dividia entre aqueles que seguiam a potência capitalista, que eram os Estados Unidos, e aqueles que seguiam a potência socialista, que era a União Soviética. E o auge desse conflito foi a década de 60, onde por pouco não houve um ataque nuclear envolvendo essas duas potências. Se isso tivesse acontecido, com toda certeza eu não estaria aqui hoje para contar essa história para você, e você não estaria aí também para ouvir essa história que eu estou contando para você. Ainda bem que não aconteceu. Mas no Brasil, a década de 60 também é emblemática, porque o país está vindo da chamada década de ouro, a década de 50, uma década extraordinária no Brasil, uma década maravilhosa em que o Brasil crescia, em que o Brasil se consolidava como uma democracia, apesar das dificuldades que vinha enfrentando, o Brasil se industrializava, o Brasil foi capaz de construir uma nova cidade, não uma nova cidade qualquer, mas uma nova capital em apenas 3 anos, na década de 50, né? O Brasil crescia economicamente, crescia socialmente, crescia politicamente, e nos anos 60 começa com Juscelino Kubitschek passando a faixa presidencial para Jânio Quadros. E aí é o começo da catástrofe e do retrocesso brasileiro. O Jânio Quadros governou durante alguns meses, em 1961, e renunciou no dia 24 de agosto de 1961. E depois ele admite que aquilo era um blefe, porque o vice-presidente era o João Goulart, ele estava em viagem diplomática à China comunista e o Jânio Quadros quer jogar a opinião pública contra o vice-presidente e acreditava que a opinião pública não permitiria que o vice tomasse posse e clamariam para que ele voltasse. Ninguém deu a mínima para a renúncia do Jânio, ele renunciou mesmo e começa a haver um movimento golpista para impedir a posse do vice-presidente, conforme mandava a Constituição vigente, que era a Constituição de 1946, uma Constituição bastante libertária, bastante democrática e que dizia que o vice-presidente deveria tomar posse. Houve movimentos liderados por setores da sociedade civil, por setores militares principalmente, que foi inclusive o golpe militar de 64 antecedido pela Marcha das Famílias com Deus pela Liberdade.
marchas de setores ultraconservadores da Igreja Católica, de igrejas protestantes também, que disseram que o Brasil tinha que ficar livre do comunismo. Livre do comunismo. Como é que se fica livre de uma coisa que não era dominante? E os partidos comunistas eram pequenos, relativamente pequenos naquele momento, estiveram na ilegalidade durante muito tempo. Enfim, essa estratégia já é usada desde a época do Vargas, não parou na década de 60, e aquele período foi muito conturbado, que acabou gerando um parlamentarismo com o Tancredo Neves como primeiro-ministro, o Jango como presidente, com poderes reduzidos, até que um plebiscito derruba e restabelece o presidencialismo no Brasil. O João Goulart tenta fazer reformas, ele não era socialista, sequer era comunista, ele era um estancieiro milionário que apenas queria fazer reforma agrária e apenas queria conceder à classe trabalhadora alguns direitos, né? E ele sofre muitas pressões e, diante desse cenário efervescente todo, em 1962 acontece a Conferência do Nordeste, mais especificamente entre os dias 22 a 29 de julho de 1962, na cidade do Recife, capital de Pernambuco. E foi uma conferência espetacular. Líderes protestantes que temiam os rumos pelos quais o país estava andando se reúnem em Recife para discutir a posição que eles poderiam tomar e contribuir para a pacificação nacional. E não é pacificação para dar voz a quem produz a desestabilização, de maneira nenhuma. Eles queriam uma pacificação de se opor a quem tinha projetos golpistas, de quem apoiava o que desestabilizava o Brasil, de ter uma postura profética como lideranças teológicas e cristãs que eles eram, para que pudessem denunciar os abusos que estavam sendo cometidos. E a conferência tem como tema Cristo e o processo revolucionário brasileiro. Que inclusive o Valdo César, um cara brilhante, um sociólogo protestante, já falecido infelizmente, fez, se não me engano, na comemoração de 40 anos da Conferência do Nordeste, uma entrevista brilhante em que ele fala sobre como foi aquele movimento, o que representou o lema Cristo e o processo revolucionário brasileiro, que se você encontrar vale a pena assistir. O evento reúne representantes de 20 estados do Brasil e, além das lideranças protestantes, porque foi um movimento também ecumênico, contou com a presença de grandes intelectuais brasileiros, como Celso Furtado, como Gilberto Freire, como Paul Singer. Ao todo, foram 160 delegados de 20 estados diferentes que representavam 16 denominações diferentes, né? 16 denominações protestantes foram representadas na Conferência do Nordeste. Alguns temas que foram trabalhados lá nesse encontro, além da preocupação com o momento político e social que o Brasil vivia, se pensou na cultura brasileira, de não ter apenas uma teologia importada da Europa, importada dos Estados Unidos, mas uma teologia que levasse em conta a cultura do Brasil, que levasse em conta as necessidades típicas do contexto brasileiro e pudesse ser uma voz e pudesse ser um posicionamento teológico e pastoral para essa realidade contextual do Brasil especificamente. Um tema muito importante trabalhado foi a questão da pobreza, a questão do enfrentamento da pobreza, a questão da injustiça social e da produção de uma teologia tipicamente brasileira. Esse evento deu visibilidade, no melhor sentido do termo, aos protestantes brasileiros, que à época era uma parcela ínfima da população brasileira. Não eram esses números estratosféricos que a gente ouve falar hoje em dia e que, por mais que cresçam os números,
não cresce a igualdade social, não cresce o combate à pobreza, não cresce a diminuição à violência, ou seja, cresce apenas o poder dessas próprias denominações, o que não reverte em nenhum benefício e transformação para a sociedade, principalmente para as pessoas que estão alijadas dessa construção social e padecem necessidade. Mas esse movimento visava a transformação desse contexto e teve uma visibilidade de uma parcela que era ainda bem pequena, que não chegava a talvez a 10% da população brasileira naquele cenário. Recebe a presença do governador de Pernambuco, Cid Sampaio, que não vai lá para pedir voto, nem para se alinhar, o movimento se alinhar politicamente com ele, não, mas é um reconhecimento da grandeza da Conferência do Nordeste, e o próprio presidente João Goulart envia um telegrama também reconhecendo os esforços pela justiça social e pela democracia da Conferência do Nordeste. É claro que essa conferência recebe a reação dos conservadores. Muitas igrejas perseguem essas lideranças e os delegados que participam, alguns, né, claro, outras denominações participam efusivamente desse evento, mas lideranças de algumas igrejas perseguem as pessoas que aderiram e que se interessaram pela Conferência do Nordeste, né? Porque você sabe que é uma característica de pessoas covardes quando tem o poder de perseguir quem pensa minimamente diferente de si, quem não reza na cartilha, quem tem um pouco mais de liberdade e senso crítico, né? Alguns líderes foram expulsos das suas igrejas pelo simples fato de participarem da Conferência do Nordeste num país democrático em que se tinha, como deve se ter hoje, o direito de votar e de se posicionar politicamente como quiser. Não havia nenhum desabono à integridade deles, não havia nenhum desabono que pudesse justificar a sua exclusão da liderança das igrejas, era apenas uma questão ideológica mesmo, porque grande parte das igrejas se alinhou de corpo, alma, espírito ou qualquer outra coisa que você queira imaginar ao governo militar a partir de 1964. Muitas dessas pessoas foram denunciadas ao governo militar pelas lideranças da própria igreja. Tem casos de bispos que denunciavam pastores e pastores que denunciavam membros da igreja ao governo militar como se eles fossem subversivos, essa foi a acusação, e muitos desses participantes da Conferência do Nordeste tiveram que buscar o exílio, tiveram que ir para outros países por causa das perseguições que eles vinham sofrendo no Brasil. Alguns participantes ilustres da Conferência do Nordeste, o Valdo César, que foi um pastor, um sociólogo, um intelectual espetacular, o João Dias de Araújo, que eu já fiz um episódio aqui sobre ele, sobre o profeta brasileiro, nessa coluna de História do Cristianismo. Ele compôs o hino Que Estou Fazendo Se Sou Cristão, que é uma das músicas mais maravilhosas e inspiradoras que eu já ouvi nesses setores religiosos. É brilhante, depois pesquisa lá que você vai gostar e vai entender a letra que ele faz, que é uma denúncia profética, que é um grito pela igualdade, pelo acolhimento a quem sofre, né? O Rubem Alves, um dos maiores intelectuais, educadores e teólogos do Brasil, esteve presente na Conferência do Nordeste. Também o Anivaldo Padilha, que foi uma pessoa que sempre lutou pela democracia e pela igualdade, pela justiça social, também foi um dos presentes naquele cenário, né? E a Conferência do Nordeste deixou claro que dialogar com o marxismo de modo metodológico não era aderir ao marxismo, né? E se aderisse também é um posicionamento político, não é uma doutrina religiosa, mas não foi o caso da Conferência do Nordeste. Eles deixaram claro que não era uma adesão ao marxismo. E setores desse movimento, setores da própria teologia da libertação, têm as suas críticas ao marxismo, né? É um uso metodológico de leitura da realidade social. E, é claro, muitos desses nomes da Conferência do Nordeste
tiveram que abandonar a teologia, né? Porque foram boicotados pelas instituições onde eles lecionavam, onde eles davam aulas, né? E alguns tiveram que abrir até seminários clandestinos para continuar produzindo e discutindo teologia. Que, é claro, você sabe que as igrejas não gostam da teologia livre, independente, que tem senso crítico, que dialoga com a academia. A maioria não gosta disso. Quando pensam em teologia, pensam apenas numa apologética que defende o seu próprio quintal, e isso não é teologia. A teologia é um espaço do livre pensar, do senso crítico e um espaço de independência, assim como é esse canal. E se você gosta dessa proposta, você deve apoiar essa proposta, inscrevendo-se no canal e, mais do que isso, contribuindo com a viabilidade desse canal, seja pela chave Pix, seja adquirindo um dos cursos que estão aqui embaixo, ou seja, tornando-se membro e escolhendo o pacote Café Completo ou Café Master, você tem acesso aos nossos cursos. No Café Master você paga só R$ 49,99 por mês e tem acesso ao curso Livre de Teologia e a pós-livre em Novo Testamento. Não perca tempo, venha fazer parte com a gente hoje mesmo.